Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. A inflação do ano passado foi 5%, praticamente 5%, superando com superávit de 62 bilhões de dólares, né? Na balança comercial. Nós estamos com mais de 320 bilhões em reservas de dólares, em reservas no Brasil. Quer dizer, não é uma herança tão maldita como se diz por aí, né? Uma inflação bem controlada e um caixa em dólar muito bom, né? Então, não pode ser uma herança maldita como se diz por aí. Não é verdade? Aliás, hoje o governo federal divulgou aí o novo salário do professor que passa dos R$4.000. Eu sempre falo o seguinte, um professor que está lá numa cidadezinha no interior, né? Cidade de 15, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, 50 mil, olha, ganhar R$4.000 numa cidade dessa significa muito. Significa muito. Mas ganhar R$4.000 na região metropolitana de Belo Horizonte, um professor que sai, por exemplo, do Barreiro para dar aula lá em Santa Luzia, outro sai de Santa Luzia para dar aula em Contagem, essas coisas que nós conhecemos aqui na região metropolitana, então, R$4.000 não representa nada, né? É muito pouco, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Fico me lembrando que quando eu trabalhei na Prefeitura de Contagem, na administração do prefeito Ademir Lucas, primeira administração dele, um professor P1 de primeira a quarta série recebia 5 salários mínimos. Se fosse hoje, no salário de hoje, seria R$7.000. O professor P2, que dava aula até a 8ª série, ele ganhava 7 salários mínimos. E o professor P3, que dava aula para o 2º grau, recebia 9 salários mínimos. Então, vocês vejam como o professorado de Contagem naquela época ganhava bem, né? Uma amiga minha que deu aula a vida toda na rede municipal de ensino de Belo Horizonte, disse que o melhor salário que ela teve foi na época do governo Sérgio Ferrara. Aí eu perguntei qual foi o pior salário. Eu falei, foi no governo do Patrus Ananias. Aí eu falei assim, puxa vida, logo um do PT que sempre defendeu a educação, salário, sempre fizeram greve para salário. Então, pois é, foi o pior salário que eu recebi, foi na administração do Patrus Ananias. E o melhor foi na administração do Sérgio Ferrara. É isso aí, né? Vamos ver como é que vai ficar. Olha, uma doença que acomete crianças, jovens e adultos, estamos falando da otite, que possui um tratamento rápido e simples, mas se não for devidamente cuidada, pode levar até a perda da audição. A otite é uma infecção ou inflamação no ouvido causada por bactérias ou vírus. Ela pode acontecer nas 3 partes do ouvido, mas as mais comuns são as otites externa e média. Quando é uma otite externa, geralmente é a pessoa que às vezes, por exemplo, machuca o ouvido com uma tampa de caneta ou com um grampo e por algum motivo aquilo ali tem um desenvolvimento de bactéria ou fungo e aí você acaba tendo a infecção. A gente tem a otite média, que é quando a otite ela se instala no ouvido médio, na orelha média, que é depois da membrana timpânica. E aí, quando tem essa otite, vai acumulando líquido dentro do ouvido. E esse líquido, ele pode extravasar. E é quando a gente tem a perfuração da membrana timpânica. Os principais sintomas da otite são dor, febre, mal-estar e sensação de pressão no ouvido ou diminuição da audição. Apesar de ser uma doença considerada de pouco risco, já que na maioria dos casos não gera maiores complicações, a otite pode se agravar caso o tratamento não seja feito da forma correta, levando até a perda total de audição. Quando a pessoa tem a otite, ela tem uma perda auditiva que a gente chama de perda auditiva transitória. Então, realiza a audiometria, que é o exame para avaliar como que está a audição, e esse resultado ele se apresenta alterado.
Você faz o tratamento da otite e aí vai depender do estágio que ela está, mas muitas vezes ele é medicamentoso, então a pessoa precisa procurar um otorrino que ele vai indicar o tratamento mais indicado. É feito esse uso de medicamentos, por exemplo, a gente repete a audiometria e a audição voltou ao normal. Mas quando a pessoa tem otite e não vai cuidando, essa perda que era transitória, ela se torna definitiva. A melhor forma de manter uma boa saúde auditiva é pelo acompanhamento com especialistas e a realização de exames regulares. Mas alguns sinais da perda de audição também podem ser observados no dia a dia. Geralmente são aquelas pessoas que pedem sempre para repetir o que foi dito, falam muito o que, começam a aumentar o volume da televisão, tem dificuldade para falar ao telefone. Então, esses são sinais de que a audição não está legal. Então, é importante fazer um exame. Pois é, eu fico me lembrando aqui, eu fui criado numa pobreza danada, num bairro muito pobre, em que as coisas... Eu fico me lembrando aqui, lá em casa tinha um pé de algodão. Ó, você vê, um pé de algodão. Então, minha mãe ia lá e, quando dava aquele algodão, ia lá, tirava o algodão, guardava. Ninguém comprava algodão, você tinha sempre uma caixinha de algodão, do algodão que você mesmo produzia, né? E eu lembro que as pessoas, Dona Maria, a pessoa chamava, só tem algodão? Aí minha mãe pegava lá três florzinhas daquela de algodão e dava para a pessoa, né? Quer dizer, as pessoas não tinham nem algodão. Ó, para você ver, não se comprava isso, né? Você tinha em casa, no fundo do lote, né? Então, eu fico me lembrando que era tudo na base do chá, da compressa, né? Então, por isso que muitas pessoas ficavam doentes, porque não tinha esse negócio de ir médico, não. Médico era coisa que eu, na minha infância, eu não vi médico, né? Quer dizer, a gente sobreviveu porque tinha que sobreviver mesmo, porque não tinha médico, não tinha vacina, essas coisas, não tinha nada disso, não, né? Depois que a gente foi se acostumando ao médico, a levar a criança ao médico. Hoje, toda criança vai ao pediatra, né? Nasce, vai ao pediatra. Naquela época, nascia, não ia em lugar nenhum. Por isso que as meninas ficavam doentes a vida toda, porque a mãe não descobria nada que o menino tinha, nem nada. Era muito difícil. Pois é, olha aqui, o governador Romeu Zema fez uma declaração que eu assustei com a declaração dele, que ele disse textualmente que houve uma certa má vontade do governo federal em se prevenir contra as manifestações do domingo, dia 8, né? E que parece até, olha o que disse o governador, que parece até que foi intencional não colocar polícia nos palácios, né? No Palácio do Planalto, no Palácio da Justiça, lá no Congresso Nacional, justamente para que o povo invadisse, que fizesse quebradeira, fizesse o que fizeram, para o governo se vitimar. Eu assustei com a palavra do governador de Minas Gerais, porque a primeira reunião que ele teve com o governador, com o presidente da República, o Lula, está com boa vontade de atender todos os governadores, e Minas precisa de resolver o problema da dívida, que tem mais de 4 anos que não paga a dívida, né? Tem um problema do metrô, tem uma série de problemas que dependem do governo federal. Então, eu achei estranha a fala do governador, né? Se ele quer preencher um vazio aí de uma figura, de uma liderança política e tal, eu acho que tem que ir devagar com o andor, porque o santo é de barro. Tem esse velho ditado, né? Devagar com o andor, que o santo é de barro. Olha, vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, né? Você sabe. Precisou de Auricedina? Qualquer farmácia você encontra. Pois é, o presidente Lula vai se reunir ainda hoje com sindicalistas no Palácio do Planalto. Essa reunião deve acontecer à tarde. Os sindicalistas querem discutir com o presidente, porque o presidente, quando foi candidato, falou: vamos melhorar, vamos aumentar o salário mínimo e tal, aquele negócio todo, a expectativa de aumentar o salário mínimo, e disse textualmente que ele só ia pagar imposto quem ganhasse acima de R$ 5.000. E agora, quem ganhar R$ 1.900, um salário e meio, vai pagar imposto de renda, R$ 190. Quer dizer, aquilo que o presidente prometeu não cumpriu.
E o problema do salário mínimo também. Os sindicalistas querem conversar com ele, porque inicialmente o salário mínimo era 320, passou para 302, 1.302. 1.320 para 1.302. Os sindicalistas estão querendo R$ 1.342 de salário mínimo. E estão pedindo que o Lula, ainda nesse mês de janeiro, né, decrete o novo salário para R$ 1.342. De 1.320 para 1.340, de 1.302 para R$ 1.342. Eu vejo o aumento do salário mínimo o seguinte: o salário mínimo é uma base que você não pode ganhar menos do que isso. Quando o salário mínimo foi criado, é porque as pessoas abusavam dos trabalhadores e pagavam salários de fome aos trabalhadores. Como você trabalhar na roça hoje ganhar R$10, R$15 por dia. Tem lugar que paga 10, 15, 20 reais por dia. E o cara tem que se sujeitar àquilo, porque você não ganhar 20 reais por dia, não vai ganhar dinheiro nenhum, vai ficar à toa, né? Então precisa trabalhar. Mas eu sempre falo o seguinte: a única maneira do salário valer é o preço das coisas não ser tão alto, né? Os preços serem mais baixos, né? Por exemplo, você lembra quando o pacote de arroz era R$ 3,50, R$ 4,00? Hoje está a R$ 17,00, chegou a 30, 35. Tem um arroz aí, o prato fino é o mais caro. Ele custa 25, 26 reais o pacote de 5 quilos, né? E tem outros arroz que é a mesma coisa, custa 17, 16,50, 18, né? Então, o importante da vida da gente é ter o preço baixo. E você força, é um esquema, né? Você força quando você mantém um salário, né? Não adianta você... Você lembra do gatilho? Dava a inflação, você viu o gatilho. E aí você não controlava a inflação nunca, né? Então, quando normalizou, você controla a inflação, porque o poder aquisitivo do trabalhador não vai comprar. Não comprando, o cara não vende. E aí o produto vai sobrar na prateleira, não é verdade? Então, é assim que você baixa os preços, é assim que você controla a inflação, que você vai baixar o preço. É muito melhor você comprar um arroz amanhã a R$ 14,00, a R$ 12,00 o pacote de 5 quilos, do que você aumentar o salário. Se aumentar o salário, não vai aumentar nada, que aumenta o salário, aumenta tudo outra vez. Infelizmente, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Olha, vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês vão encontrá-la em todas as farmácias e drogarias. A inadimplência teve aumento de cerca de 8% em Belo Horizonte em 2022. Os idosos, olha aí, os idosos representam a maioria das pessoas com dívidas. Vendedora de roupas, a Gilza acabou entrando 2023 no vermelho. Eu mexo com vendas e o pessoal também muito endividados, ninguém conseguia pagar e eu acabei também ficando endividada, né? No ano passado, o endividamento das famílias brasileiras cresceu bastante. De acordo com uma pesquisa da CDL-BH, comparando novembro de 2022 ao mesmo período do ano passado, o aumento na inadimplência foi de 7,95%, resultado do acúmulo de gastos parcelados durante a pandemia e que não conseguiram ser pagos ao longo do ano. Nós viemos 2 anos de pandemia, então, assim, com uma taxa de desemprego muito elevada, então as pessoas tiveram que readequar o seu orçamento, entendeu? E utilizaram realmente o crédito para pagamento de dívidas, principalmente dívidas para consumo mesmo, principalmente de bens de primeira necessidade. Então, o que aconteceu? As pessoas foram o quê? Utilizando o cartão de crédito, lançando mão de empréstimos bancários para manter a sua subsistência. Idosos com mais de 65 anos representam a maioria dos inadimplentes em Belo Horizonte. Certamente, os mais velhos foram os que seguraram as pontas durante a pandemia, usando o crédito oferecido por bancos e por financeiras. A pesquisa da CDL também mostrou que os homens estão mais endividados que as mulheres. Eu deixei muita dívida, entendeu? Mas aí, como mudou o governante, vamos ver como que vai ficar, né? A gente fez umas dívidas ali, batalhou para pagar, né, cara? Uma correria, faz uma pintura ali, vende uma passagem, corre atrás, entendeu? De outubro para cá, os números da inadimplência desaceleraram, sinal de que o 13º e outros benefícios estão ajudando o brasileiro a evitar dívidas.
Um planejamento bem feito também é importante. É planejamento financeiro, é o que a gente fala. Coloca numa planilha, coloca num caderninho, tudo que você ganha, tudo que você tem de gastos. É que eu falo assim, água, luz, telefone, tudo, num papel lá, tudo que você gasta. E tenha sempre uma reserva de emergência, porque se acontece, por exemplo, um período de pandemia como nós vivemos, uma emergência sanitária, você tem como uma renda para a qual você possa contar. Outro ponto também é cuidado com o cartão de crédito. Então, você compra várias vezes, em várias parcelas, então você fala assim, essa aqui é pequenininha, só que o valor é pequeno, só que você tem vários valores pequenos, além das suas despesas fixas. Seu José conseguiu se planejar e fechar o ano no azul. Trabalho junto do ano inteiro, fazendo economia, para não entrar no começo do ano sem dever um centavo. Pagar tudo em dia, igual está aqui, ó. Pois é. Eu sou do tempo, tem até uma música que eu gravei, né? Eu sou do tempo em que o Arrudas tinha peixe. Eu sou do tempo em que as pessoas economizavam, né? Sempre tinham uma economia dentro de casa guardado, né? Não era em banco, não, guardado e tal. Hoje, eu sempre lembro o jogo do truco. Vocês conhecem o jogo do truco? Eu sou doido para aprender a jogar truco, eu não aprendi até hoje. Aliás, eu não sei jogar nada, não sei jogar carta nenhuma. Eu gostaria até eu vejo o pessoal jogando buraco, não sei o quê, pife, não sei o quê. Eu tinha até vontade de aprender, mas é um jeito meu, eu não me dou para o jogo. Mas o interessante é o seguinte, que o jogo do truque, o cara às vezes tem, né? O cara fala truco, truco, e o cara, opa, truco, e o cara não tem nada, e o outro corre, né? Não tem esse negócio no truco, né? O cara truca, pede um truco assim e tal, e não tem nada na mão, a carta não serve para nada, mas o adversário corre, né? Então, é um blefe. É a mesma coisa, é o tal de cartão de crédito. O cara com cartão de crédito, ele faz miséria com cartão de crédito. Faz miséria com cartão de crédito. O cara chega, qualquer coisa, tira o cartão de crédito. Vai no cartão de crédito, vai no cartão de crédito. Aí, quando vem a fatura, ele não consegue pagar tudo que ele comprou no cartão de crédito. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar pelo mínimo. Aí que ele entra. Uma dívida de R$400, né? Ele vai pagar R$40. Aí que ele o dinheiro dele vai ser consumido. Ficou ótimo. Pagou R$40, continuou comprando com cartão de crédito. E vai só pagando, vai só acumulando. Aí, no final do mês, ele está, de alguns meses, está pagando várias dívidas de R$40, de R$50 e etc. O tal de cartão de crédito é um negócio, assim, que a pessoa, como todo mundo, se endivida, né? E fico vendo os aposentados, né? Os aposentados hoje, os netos, né? Estão em casa e tal. Ô, vô, tira mais um dinheiro lá para nós, lá naquele negócio. Dá só chegar lá e falar e tal, não sei o quê. E o cara vai se endividando, né? Então, o dinheiro, mas não dá mais. Ele vai receber a aposentadoria dele, está faltando não sei quanto, porque ficou num empréstimo consignado, né? Infelizmente, né? Então, as pessoas não são como antigamente, que as pessoas seguravam, né? Compravam o que precisavam, né? Não comprava além daquilo que pode comprar. Hoje o cara não pode, mas compra, né? O sujeito, eu estou vendo uma criança de 7, 8 anos, de qualquer família mais pobre, né? Tem lá o seu celular já na mão, né? Isso custa dinheiro. Ter o celular custa dinheiro também, não é não? Coisas que antigamente o pai falava, não pode porque eu não posso comprar. Mas hoje está o pai trabalhando, a mãe trabalhando para fazer face a essas despesas e ainda ficam endividados, infelizmente. Fundamentais para evitar o superaquecimento do planeta, os oceanos registraram um novo recorde de temperatura em 2022. Águas mais quentes representam uma ameaça para o ser humano e também para a vida marinha. Responsáveis por absorver a maior parte do calor causado pelas mudanças climáticas, os oceanos estabeleceram um novo recorde de temperatura em 2022. De acordo com um estudo publicado pela revista Advanced in Atmospheric Sciences, o calor total contido nos oceanos, entre a superfície e uma profundidade de 2.000 metros, aumentou o equivalente a cerca de 100 vezes a produção de eletricidade em todo o mundo durante o ano passado. O aquecimento das águas leva a um aumento da salinidade e à estratificação, que acontece quando a acidez das águas aumenta e elas passam a não se misturar tão facilmente. Ambos os fenômenos podem alterar as trocas de calor, carbono e oxigênio entre os oceanos e a atmosfera e causar consequências para a vida marinha. O aquecimento começou a ser detectado no final da década de 50.
Durante o período entre 2015 e 2022, cada ano registrou um aumento de pelo menos 1 grau centígrado na temperatura média, na comparação com a média pré-industrial. Pois é, vamos cuidar do meio ambiente, né? Você pode cuidar do meio ambiente aí, né? Mantendo aquela árvore no fundo do seu lote, né? Cuidando da árvore que está em frente à sua casa. Tudo isso ajuda, né? Ajuda o meio ambiente, né? Ter uma sombra. Agora, por exemplo, nesse sol que nós estamos vivendo, nesse veranico, não tem coisa mais gostosa você estar debaixo de uma sombra, não é verdade? Porque a árvore, ela não absorve a temperatura, a quentura do sol, né? A temperatura do sol não chega na árvore. Por isso que você chega num lugar que não tem prédio, não tem nada, à noite é fresco, porque não tem o que ficou quente, né? Hoje você tá aí, sua casa pega sol o dia inteiro, quando chega à noite a casa continua quente, o calor continua te aquecendo, né? É isso aí. Olha, uma última notícia aqui para vocês. A Fiesp se reuniu ontem, o seu conselho ontem reuniu, e decidiu afastar o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, filho mineiro aqui de Belo Horizonte, né? Filho do maior industrial de Minas Gerais, que foi o José Alencar Gomes da Silva. O Josué, né? O nome já diz tudo, Josué é o segundo, né? Primeiro foi Moisés, depois o Josué, né? Então, o nosso vice-presidente saudoso, né, colocou o nome de Josué, que seria a segunda pessoa na família dele, né? Então, biblicamente, Josué teve uma função muito importante de ocupar a terra prometida, né? Mas o Josué, filho do Zé Alencar, né, deixou de fazer política em Minas Gerais, né? Deixou de estar aqui junto à Federação Mineira, a Federação das Indústrias de Minas, para ser candidato a presidente da Fiesp, da poderosa Fiesp, a Federação das Indústrias mais famosa e mais poderosa do Brasil, né, que é em São Paulo. Eu não sei, teve problemas, né, porque ele quis colocar a federação na campanha política ao lado do presidente Lula, do antigo presidente Lula, do ex-presidente Lula, hoje presidente, né, porque o pai dele foi ministro, foi não só vice-presidente, como chegou a ser ministro. Aliás, o Josué recusou o cargo de ministro da Indústria e Comércio que lhe foi oferecido pelo presidente Lula. Se ele tivesse aceitado, ele estava livre de ser expurgado da Federação Paulista, da Federação das Indústrias de São Paulo, da Fiesp, né? Ele disse que vai recorrer. E ele não aceitou ser ministro da Indústria e Comércio do Lula para dizer que ele estava correndo do pau de ser defenestrado da presidência da Federação das Indústrias de São Paulo. Então, ele disse que vai recorrer, mas é um fato político na vida da indústria do Brasil que vai repercutir muito amanhã, né? Os jornais amanhã vão repercutir, os noticiários de hoje vão repercutir muito. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Até lá.